Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Nesta série estamos estudando sobre a Bíblia e a ciência. Diz a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a Bíblia Sagrada, ela diz ser inspirada por Deus. Portanto, não pode haver erros científicos, não pode haver erros históricos e também teológicos. Ou seja, não pode haver contradições na Bíblia, ou seja, um autor entrando em choque com outro autor em assuntos variados. Não pode haver erros históricos. Entretanto, muitas pessoas em nosso século XXI dizem, afirmando através do seu ateísmo, de que a Bíblia é um livro cheio de contradições, é um livro ilógico, há histórias fantasiosas, ou seja, não se pode acreditar neste livro chamado Bíblia Sagrada. Bem, a Bíblia Sagrada ela não se preocupa em querer provar de que de fato ela é inspirada por Deus. Todavia, toda vez que ela for tratar de ciências ou for tratar de história, ela não se choca com a verdade. Então se faz notório nós conhecermos alguns versículos que são parte de seus livros para ver se de fato as declarações que são apresentadas na Bíblia não entram em choque com a ciência moderna. Digo novamente, a Bíblia não é um livro científico. Entretanto, toda vez que ela trata de ciência, ela é extremamente precisa. Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, versículo 5, diz o seguinte, Deus falando com Abraão: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: Assim será a sua semente. Ou seja, Deus falou com Abraão e disse que era impossível contar as estrelas do céu. Esse mesmo raciocínio nós encontramos no livro de Jeremias, que foi escrito por volta de 600 a.C. A primeira declaração que eu dei para vocês em Gênesis foi escrito no século 21 a.C. Ok? Agora, o livro de Jeremias diz o seguinte no capítulo 33, versículo 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi meu servo, e os levitas que ministraram diante de mim. Não se pode contar o exército dos céus. Ou seja, não existe possibilidade, segundo a Bíblia Sagrada, de contar, mesmo com os instrumentos mais modernos que existem, contar o número exato de estrelas que estão nas galáxias do universo. Bem, a partir do hemisfério norte, você consegue, por exemplo, enxergar em torno de 3.000 estrelas a olho nu. O mesmo ocorre com o hemisfério sul, quando você olha para o céu. Assim, é possível visualizar em torno de 6.000 estrelas, como pontos luminosos individuais no firmamento sem nenhum tipo de instrumentos. Por exemplo,
se você olhar em um lugar que não tenha muita poluição, você vai perceber que até dá para contar ali uma parte das estrelas, mas não dá para contar todas as estrelas. Aí você vai dizer assim: é lógico, pesquisador Marcos. Se você estiver numa montanha, você vai contar o número X de estrelas, mas para contar mais estrelas, você precisava estar em vários pontos da Terra. Logicamente que, indiferente disso, será a Bíblia, ela afirma que é impossível contar o número total de estrelas que existe no universo. Mesmo que você tenha aparelhos no espaço, como o telescópio Hubble ou outros tipos de instrumentos, você não vai conseguir. Porque existem galáxias que existem bilhões de estrelas. Então fica difícil, né? E a Bíblia, ela é totalmente exata concernente a esse assunto. A Bíblia, ela afirma expressamente que é absolutamente impossível para um ser humano descobrir a real quantidade de estrelas existentes. Desse modo, em décadas passadas, essas afirmações bíblicas, elas estavam em choque com a ciência praticamente. Mas, por exemplo, nós conhecemos a história de Galileu Galilei, que em 1610 ele foi praticamente o primeiro homem a direcionar um telescópio para o céu. Ele chegou à conclusão de que poderia haver em torno de 30 mil estrelas. No decorrer dos anos, no entanto, os telescópios foram sendo aperfeiçoados, aprimorados, e hoje o número estimado de estrelas no espaço sideral pesquisado, ele gira em torno de 10 seguido de 22 zeros. É impossível, então, contá-las. Pode-se apenas fazer modestas estimativas. Então, quando você olhar para o céu, você deve prestar atenção numa coisa, que a Bíblia, há mais de 20 séculos atrás, ela estava totalmente exata na questão da astronomia. Que coisa interessante, né? Um livro que muitos dizem ser ultrapassado, velho e que não deve ser seguido. Mas pare para pensar nisso. Se a Bíblia está em consonância com a ciência, ela não estaria correta quando ela apresenta a vontade de Deus? Deixe o seu like, os seus comentários e nos vemos até o próximo estudo.